consagrar meu lar a ti, o nosso futuro. Presenteado a igreja com uma série de palavras. Primeiro, nós ouvimos uma palavra do grande técnico. E nós aprendemos que todo grande time, toda grande equipe tem que ter um grande técnico. E esse grande técnico nós aprendemos que é Deus. E nós ouvimos que se Deus está no comando, a coisa, nós já começamos ganhando. Então uma família que coloca Deus para direcionar essa família, ela já começa vitoriosa. Na segunda semana, nós ouvimos que toda grande equipe tem que ter um capitão. Esse capitão, ele não é só uma peça que anda com a faixa no campo. Ele é uma pessoa que tem influência sobre o elenco. Né? Quem joga bola, acompanha futebol ou qualquer outro esporte sabe disso. Né? E nós aprendemos que esse capitão é o que vai liderar. O capitão geralmente ele tem que servir de exemplo. Se o técnico falar corre, ele tem que ser o primeiro a correr. Né? Se o técnico falar volta, ele volta e sai gritando volta e volta. Ele é o exemplo dentro do campo. Não adianta ele colocar a mão na cintura e ficar repassando a ordem do técnico. Ele tem que ser o exemplo. E nós aprendemos que o grande capitão da família é o homem. O homem é o exemplo. Ele tem que ouvir a voz do técnico e de alguma forma transmitir para a família essa voz. E, sobretudo, ser o exemplo. Na semana passada, nós ouvimos que todo grande time tem que ter um craque. Esse craque é aquele que vai dar o toque especial, né? Que vai dar o charme, que as pessoas vão ao campo para ver o craque está lá. E na família o grande craque é a mulher, a esposa. Ela que dá aquele toque refinado. O capitão às vezes ele é meio brutão, sai correndo, cai no chão. Às vezes ele tem essa função mesmo de cair, de chutar, de gritar. Mas quando a bola cai no pé do craque, todo mundo fala, agora estamos vendo uma coisa boa acontecendo. Né? E o craque é aquele que resolve a situação, aquele que dá aquele charme, aquele toque especial. Então hoje nós vamos falar do grande elenco. O grande elenco, na verdade, é o capitão, o craque e os demais, que no nosso caso da família seriam os filhos. Você não consegue fazer um grande time só com o capitão e com o craque. Você tem que ter outros ali para ajudar. Mas eu quero começar essa palavra falando o seguinte: a grande função do capitão, além dessa que já foi falada, é justamente, irmãos, formar outro capitão. O capitão está na família para formar outro capitão. A grande função da craque desse time é formar outro craque. Você quer saber se o capitão foi bom? Espere alguns anos. Espere aquele que fazia parte da equipe dele se casar e constituir uma família. Aí você vai ver que aquele capitão era bom, porque tem um capitão bom aqui. A grande função do craque não é só fazer gols, não é só dar aquele charme, mas é ensinar as futuras craques da família a serem novas craques em outras famílias. De forma que o time de Deus não é um time que joga contra si. Você é um capitão que forma outro capitão para formar outra equipe. E essas duas equipes jogam juntas. Porque Deus é tão poderoso e tão maravilhoso que Ele é um técnico universal. Ele pode treinar todos ao mesmo tempo. E é interessante que Ele treina todos e ninguém joga contra ninguém, é para jogar junto. Amém. Então Deus será o técnico de todos. Um capitão tem a função de formar outro capitão. E uma craque a função de formar outra craque. Compreendemos isso, irmãos? Amém. A partir desse plano de fundo nós queremos falar sobre esse elenco, né? Não só um elenco, um grande elenco, tá? Porém, eu quero só deixar frisado uma coisa: quando nós falamos de um grande elenco, esse grande não é em quantidade. Não vamos tomar aquela palavra que Deus falou lá em Gênesis para Adão e falar crescei e multiplicar. Você pensava, agora vamos fazer um grande elenco, vamos fazer um time de futebol em casa. Não é por aí, a não ser que você tenha pique para isso. Agora imagine você formar 12 capitões na casa. É difícil, né? Então, nós estamos falando aqui em grande elenco, em grande qualidade. Se você tem um filho, um marido, uma esposa, um filho, grande qualidade. Se você tem, igual eu tenho um amigo que ele tem 10 irmãos, então são 11 filhos, é um time de futebol, realmente a família dele, seriam ali, servindo ao Senhor, 11 capitães, são todos homens. Então, é uma situação
que eu quero dizer para os irmãos. Qual é a conquista dessa família, desse elenco? Conquistar prata, conquistar ouro, conquistar posses, conquistar riquezas? Foi para isso que Deus chamou essa família? Né? Ou será que Deus chamou essa família para ser rica, conquistando e vivendo os planos e a vontade de Deus para essa equipe? Então, é sobre esse pano de fundo que nós vamos estar trabalhando. Então, eu estive pensando, em que nós vamos falar sobre a família? Né? O que nós vamos falar sobre esse elenco? Nós poderíamos falar aqui nesta noite sobre o início, como que forma a família, como que começa a família, segundo o plano de Deus. Seria interessante falar sobre isso, né? Mas aqui a gente tem muitas famílias constituídas, né? Então não seria uma palavra tão interessante para todos. Nós poderíamos falar sobre a formação dessa família, né? Mas já foi falado sobre o capitão, sobre o craque, seria redundância de nossa parte. Poderíamos falar sobre as origens da família, ou outras coisas relacionadas a essa família. Então nós tivemos que pegar algo específico sobre esse elenco, né? Então nós vamos concentrar na união do elenco, a união da família. O que faz a família ficar unida? Será que é um objetivo comum? Será que a família pensar sempre a mesma coisa? Que embora eu acho que uma família que pensa sempre a mesma coisa seria uma família extremamente chata, não? A pessoa chega na casa, todo mundo igual, pensando, falando a mesma coisa, é muito estranho isso. Mas o que seria, então, importante nós falarmos sobre essa família, né? Nós vamos partir de um princípio que é muito difícil formar uma família. Os irmãos que são casados sabem disso. Os irmãos que são novos, estão namorando, pensando em casar, já vão sabendo disso. É muito difícil você formar uma família. É muito complicado. Na hora que você pega aquela lista de conta para pagar, dá um desespero. Você fala, gente, de onde sai tanta coisa nessa casa? Né? Não é só na minha casa que acontece isso, né, irmão? E você começa a ver a dificuldade que é você formar a família. Eu fico lembrando quando nós casamos, que era comprar aquelas coisas. Você trabalhava, nossa, eu vou comprar um monte de coisa. Você vai na loja, você consegue comprar um guarda-roupa. Você pensava que ia comprar a loja toda. Aí você trabalha, já consegue comprar uma TV, com muito sacrifício. E assim vai de pouco em pouco, né? É difícil você também estar sendo formado no seu caráter, para você ter uma família, depois com respaldo. Tudo isso é difícil. Mas tem algo mais difícil ainda. Mais difícil do que formar a família é manter a família. Se você acha que é difícil formar em termos materiais também, né? Manter a família é algo muito difícil. Eu arriscaria dizer que é quase impossível manter uma família se nós não mantivermos a família segundo o propósito de Deus. Segundo a graça, segundo a direção de Deus, é quase impossível. Uma família, toda família é assim, não existe família diferente. Você tem pessoas que querem coisas diferentes. Um quer uma coisa, outro quer outra, e vai assim por diante. Tem ponto de vista diferente. Qualquer coisa dentro de casa fala uma coisa diferente do outro. Tem desejos diferentes. Tem sonhos diferentes. Tem projetos diferentes. E olha, eu só falei coisas boas, aí sonhos, projetos e desejos. Mas as famílias também têm desentendimentos. Tem família que quando começa a briga tem que chamar a tropa de choque para separar a turma, né? Tem brigas por motivos mais banais. Quem tomou meu iogurte? E começa a briga e vira uma situação de terceira guerra mundial. Tem desapontamentos, um desaponta com o outro. Poxa, eu esperava isso, você não fez, eu gosto tanto de você, você não pensou nisso, você esqueceu daquilo, e assim vai, né? Tem tristezas, muitas vezes um fica triste com o outro, né? Temos desilusões, principalmente os pais, às vezes esperam uma coisa do filho, meu filho vai, de repente o filho vai para fazer outra coisa. Ou os filhos esperam uma coisa dos pais, e de repente o pai faz outra coisa e gera aquela desilusão, né? E temos essas coisas, entre muitas outras que poderíamos estar citando aqui, ficaríamos mais minutos citando, né? Tudo isso acontece no meio de uma família. É interessante que nós pensamos, a família está no coração de Deus. Você olha para a família, parece que ela está longe de Deus. Porque eu não estou falando aqui de famílias longe da presença de Deus, estou falando de famílias cristãs. Tem sonhos, projetos diferentes. As pessoas são diferentes.
Vá pensando, eu vou criar meus filhos na igreja, eu vou para a igreja e tudo será diferente. Não será diferente, porque os nossos filhos vão querer coisas diferentes. Nós vamos pensar coisas diferentes. Então nós precisamos de unir tudo isso. Isso tem que estar ligado. Tem que ter algo maior do que isso na nossa vida. Os desentendimentos vão acontecer, as desilusões vão acontecer, mas precisa de algo maior do que isso, mais forte do que isso. E olha que isso virá com muita força, porque a família está no coração de Deus, e aquilo que está no coração de Deus, o diabo se levanta contra. Tem muita luta na família. Por quê? Porque a família está no coração de Deus. Tem muita luta contra a família, porque a família está no coração de Deus. Se a família não fosse o propósito de Deus, ela seria muito tranquila. Tudo que não está no propósito de Deus é muito tranquilo. Mas aquilo que está no propósito de Deus enfrenta lutas e oposições, porque o diabo se levanta contra aquilo. Se a nossa igreja, por exemplo, estivesse aqui, não falando da palavra de Deus, da verdade de Deus, eu acredito que não estaríamos mais aqui, não caberíamos nesse lugar. Se fosse oba-oba, né? Se estivéssemos vendendo, como diz uma música do Mark Knopfler, ingressos para o céu. Mark Knopfler fez uma música e ele claramente fala isso. Eles estão comprando ingressos para o céu. Se estivesse aqui na porta, comprem. Essa é a entradinha para o céu. Chegando lá você mostra. Mas como eu levarei? No dia do teu enterro, teu irmão vai colocar na tua mão, lá no caixão. E tranquilo. Estaremos cheios. Por quê? Nós já sabemos o que aconteceu na história, há séculos atrás. Mas como a igreja tem buscado falar da palavra do Senhor, ela enfrenta oposição, ela enfrenta dificuldades. Mas é assim mesmo, porque a palavra de Deus sempre terá oposição. Mas tudo isso começa a acontecer no meio da família, e nós, veja que eu estou sempre usando nós, porque eu estou me incluindo nessa palavra, começamos a ficar desorientados. Por que tanta confusão? Por que tanta encrenca? Porque as coisas não caminham de uma maneira mais simples e começa a ter desorientação na família. Né? E no meio dessa desorientação, nós somos induzidos a desistir. Nós sabemos que hoje, na nossa sociedade, muitos e muitos têm desistido da família. E nós somos induzidos nessas dificuldades. Eu esperava tanto desse casamento, eu esperava que a minha vida fosse mudar. E a minha vida piorou. E desisti. Eu esperava tanto do meu filho, eu pensei, poxa, tudo que eu não consegui na minha vida, esse moleque vai acontecer. E olha o que ele virou, pior do que eu. E desisto do filho. Eu esperava tanto da minha filha, eu pensei, essa menina vai ganhar o mundo. E o mundo ganhou ela. E desisto da filha. Eu esperava que a minha esposa fosse isso, fosse aquilo. E olha no que virou essa mulher. E desiste. Porque nós somos induzidos pelas dificuldades a desistir das coisas. E desistir da família é algo que tem sido comum no nosso dia a dia. Né? Então, eu queria falar de algo que tem que ser mais forte do que isso. Nós temos que ter mais força, nós temos que ter algo interior que tem que ser muito mais forte do que essas coisas que se levantam contra a família, para nós termos uma força maior interior. Né? E no meio dessas lutas, todas que acontecem na família, nós esquecemos de uma coisa. Não só no meio da família, eu quero falar mais especificamente, mas é comum nós esquecermos no nosso dia a dia de algo importante, mas principalmente dentro da família, nós esquecemos do ensinamento do apóstolo Paulo. Então eu queria pedir aos irmãos para abrir a palavra em Efésios 6,12. Tem uma palavrinha, Efésios 6,12, muito importante, que vai ajudar a gente a compreendermos o que nós estamos compartilhando nessa noite. O livro de Efésios é um livro maravilhoso. Paulo tem uma revelação profunda em Efésios. Mas quando nós chegamos em Efésios 6,12, Paulo traz um ensinamento para nós. A palavra de Deus fala assim em Efésios 6,12: pois a nossa luta não é contra seres humanos. Algumas versões vão falar contra a carne ou sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Você vai falar, o que essa palavra tem a ver com a família? Voltando, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Muitas vezes nós esquecemos disso, irmão. Esse versículo muitas vezes parece valer no trabalho. Alguém apronta e você fala assim, ai Senhor, em nome de Jesus, minha luta não é contra a carne e o sangue. Ela para de fazer na rua. Alguém dá uma fechada no teu carro, isso é muito comum hoje em dia, certo? Principalmente em Itatiba, que as pessoas não sabem a diferença de esquerda e direita até hoje. E você fala, minha luta não é contra a carne e o sangue, vai na graça. Quem joga futebol tem esse dom que eu não tenho. É muito comum no jogo levar um pontapé e respirar fundo e falar, tem que dar um testemunho, né? É muito comum com desconhecidos, mas em casa, quantas vezes, em quantos lares as esposas já deixaram de ser humanas? Acontece alguma coisa, você lembra assim, a minha luta não é contra a carne e o sangue, mas é minha esposa, e o pau come. Quantos homens já deixaram de ser humano? Porque a luta não é contra seres humanos, mas é o marido, não é o homem, é o marido. Quantos lares, os filhos já deixaram de ser seres humanos? Você lembra, a minha luta não é contra a carne e o sangue, mas é meu filho. Quantas vezes os pais também já não deixaram de ser humano? A minha luta não é contra a carne e o sangue, mas é meu pai. E nós esquecemos disso na nossa própria casa. Quando a palavra diz que nós devemos ser amorosos, principalmente com os domésticos. No caso, ele está falando da fé, mas principalmente com a questão da nossa casa. E nós esquecemos disso. A minha luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra a esposa, contra o marido, contra os filhos e contra os pais. E quem mais se colocar no meio, né? E às vezes o lar vira um lar muito complicado de se lidar. Então, diante desse quadro, eu gostaria de falar sobre uma cola. Eu chamei de cola, tá? Que no meu entendimento pode unir toda a família, quebrar desentendimentos e nos fazer caminhar juntos. Porque se algo muito grande, muito forte se levanta contra a família tem que se levantar com algo muito grande e muito forte, ainda mais grande e ainda mais forte do que isso, para ela poder sobreviver. Eu estou chamando isso de uma cola que tem que unir todo mundo, né? Para quebrar os desentendimentos e nos fazer caminhar juntos. Pois, se por um lado algo se levanta fortemente para desorientar e quebrar a família, devemos em contrapartida levantar de outro lado, qual também forte e capaz de unir. Iremos falar de algo muito simples: o amor. A única coisa que pode quebrar tudo isso e manter nossas famílias unidas é o amor. Mas todo grande elenco, para ser grande em conquistas diante de Deus, ele deve estar ligado por laços de amor. Eu usei essa expressão laços de amor de uma música que eu ouvi. Porém, essa nobre decisão de amar se manifesta em atitudes. Não adianta só nós ficarmos assim, aqui é paz e amor, paz e amor, paz e amor, né? Nós vamos parecer hippie dos anos 70. Nada mais do que isso. Porque amor não são só palavras, amor é atitude. Tem que ter atitude. Aqui nós somos ligados por laços de amor. Então, pratiquemos esse laço de amor. Dentro das várias maneiras, várias faces que o amor pode se manifestar, nessa noite eu queria falar de uma face importante, que é o perdão. Quem ama, perdoa. Não tem como amar sem perdoar. Você pode às vezes até desculpar, mas se a pessoa ama, ela perdoa. Então, de uma das faces que nós vamos falar dessa noite do amor, que é a manifestação do amor, é o perdão. E não tem lugar melhor para você exercitar o perdão do que na família, né, irmãos? Família é o lugar onde você tem que estar muito disposto a perdoar. Porque certamente alguém vai aprontar. Certamente alguém vai aprontar. Em algum momento do dia alguém apronta alguma coisa. Porque é família, porque as pessoas estão juntas, as pessoas pensam, as pessoas têm desejos diferentes, pensam de formas diferentes, fazem coisas diferentes. Em algum momento alguém vai aprontar alguma coisa. E nós temos que estar dispostos
ter essa disposição. Se eu amo, eu tenho que estar disposto a perdoar. Então nós vamos falar nessa noite do perdão. O perdão como uma face do amor, como uma ação do amor que vai manter esse elenco firme, esse elenco coeso. Tá? Todo grande elenco unido por laços de amor deve saber pedir perdão e também deve saber perdoar. São dois lados. Um lado, um pede perdão. Do outro lado, o outro perdoa. E vice-versa. Né? Bom, por que esse tema é muito importante? Porque o perdão dentro da família é muito importante. Né? Se fizermos uma comparação entre um time de futebol e uma família, podemos fazer nos seguintes termos. Se o craque perder muitos gols, o goleiro e o zagueiro irão reclamar. Pelo menos eu acho que isso acontece em time. E se não acontecer, deveria acontecer, porque o craque geralmente recebe mais. Então, se o craque está lá na frente, só perdendo o gol, o goleiro se defendendo, se matando, e começa a falar, faz um lá pelo menos. Daqui a pouquinho até o goleiro desse entra dentro do nosso gol para fazer aqui, porque você não faz nada. Se o craque faz muitos gols e o goleiro falha muito, o craque vai brigar com o goleiro. Não é possível, eu faço 10, você leva 20. Não resolve o problema. Né? Se o time perde muito, a culpa é do técnico. Temos duas soluções. Ou o técnico muda a equipe, começa a mexer com a equipe, ou manda o técnico embora. E a situação vai se resolver, ou pelo menos vamos tentar resolver dessa forma. Né? E eu queria fazer uma reflexão. E quantas famílias já não mudaram de técnico? A família está perdendo. Vamos mudar o técnico? Vamos. Tira o técnico, que nós aprendemos que é Deus, e coloca qualquer outra coisa no lugar. Aí a culpa passa a ser de qualquer outra coisa. E se continuar dando errado, troca por outra coisa. Vamos trocar até dar certo. Quantas famílias já não trocaram o capitão? Sabe uma coisa? Estava dando errado porque aquele capitão parece que ele ouvia meio estranho, tinha interferência, e ele não ouvia direito. Às vezes ele não animava a gente, às vezes ele não dava bronca na gente. Então troca o capitão, arruma outro. Quantas famílias já não trocaram o craque? Sabe de uma coisa? Até que o goleiro defende, mas o craque não faz gol. Troca o craque, pega outro. Tem um monte por aí fora. É o que mais tem no mercado. Só que com a família você não pode fazer isso. Você não pode trocar o técnico. Você é louco de trocar o técnico. O melhor técnico que já existiu está à tua disposição e de graça. Você vai pegar outro aí no mercado, qualquer outro, e pagar ainda. Que negócio mal feito, cara. Você vai trocar o capitão para quê? Esse capitão não é bom. Mas será que todo mundo está ouvindo o capitão? Será que ele está sendo valorizado? Você vai trocar o técnico? Vai trocar o capitão? Não, vamos arrumar outro craque no time. O que vai adiantar se esse craque chegar e o capitão não está ligado? E se a turma toda não quiser nada com ele também? Manda o goleiro embora. Muitas famílias têm feito isso. A culpa é do goleiro. Manda embora. E o filho sai de casa. A culpa não é do capitão, nem do técnico, nem do craque. A culpa, sabe quem que é? Do zagueiro. Manda embora. Esse filho que você está fazendo aí, manda embora da tua casa. Né? Manda para a rua. E a solução não foi encontrada. Porque o filho sai de casa e a família continua do mesmo jeito. Não era o filho. Não era só isso. O capitão sai de casa e a família continua do mesmo jeito. A craque sai de casa e a família continua do mesmo jeito. Você tira o seu treinador, a família continua do mesmo jeito. Não está resolvendo o problema. Só está tapando o sol com a peneira. Então, muitas vezes, nós trocamos pessoas, trocamos motivações, trocamos sonhos, mas na verdade nós não queremos mudar nós mesmos. Então, eu quero começar com uma pergunta simples, porém difícil de ser respondida. Somente o Wilson não pode responder essa pergunta que eu já fiz para ele. A partir de agora, desse momento exato, aqui, nesse momento nós estamos aqui agora, onde passaremos a maior parte das nossas vidas? Onde você vai passar a maior parte da tua vida, a partir de agora? Não vai falar que é no céu, não, falando na vida aqui na terra, não vai querer ir para o céu nesse momento, não.
A partir de hoje, amanhã e assim por diante, onde você vai passar a maior parte da sua vida? Então nós respondemos essa pergunta, pediu o Tiago, eu vou usar um padrão que o Wilson usou, vou passar um trecho de um filme. O primeiro trecho está dublado, a segunda parte está legendada. Brenda. Sim? Por favor, reúna o pessoal para mim. Todos os que ainda estão aqui. O senhor diz agora? Todos eles? Sim, por favor. Sim, Madiba. Senhoras e senhores, venham comigo, por favor. O presidente deseja falar com vocês. Eu acho que vai ficar interessante uma foto na brincadeira. Lá vem ele. Ele quer ter a satisfação de nos demitir. Eu quero que vocês fiquem aqui fora. Eu sei, mas Madiba... Eu não posso falar com ele cercado de homens armados. Goye Mori Almal. Bom dia. Como estão nesta manhã? Bem, Que bom ver vocês. Obrigado por virem em tão pouco tempo. Alguns de vocês devem me conhecer. Eu não pude deixar de notar as salas vazias quando cheguei agora há pouco, além das caixas de papelão. É claro que, se quiserem partir, é o seu direito. E se vocês sentirem no coração que não podem trabalhar com o novo governo, então é melhor partirem, agora mesmo. Mas se estão indo embora porque têm medo de que seu idioma, a cor de sua pele ou sua lealdade ao meu antecessor os desqualifica para trabalharem conosco, eu vim aqui para dizer, para não sentirem medo. What is obey is obey. O passado ficou para trás. Nós olhamos para o futuro agora. Precisamos de vocês. Precisamos da sua ajuda. Se vocês quiserem ficar, estarão prestando ao seu país um grande serviço. Tudo o que eu peço é que façam o melhor trabalho que puderem. E de boa vontade, eu prometo fazer o mesmo. Se conseguirmos isso, nosso país será um belo exemplo para o mundo. We need more men. Did you talk to Brenda about it? Yes, yesterday. That must be Jason with the schedule. Come in, beautiful. What's this? Mr. Jason Chabalala, That's me. Am I under arrest? Captain Fader and team reporting for duty, sir. What duty? We're the presidential bodyguard. We've been assigned to this office. Here are our orders. The special branch, right? You'll see that they've been signed. Well, I don't care if they assign. Just wait here. So it disturbed you, sir? You look agitated, Jason. Well, that's because there are 4 special branch cops in my office. Oh, what did you do? Nothing. But they say they're the presidential bodyguards and they have orders signed by you. Ah, yes. Well, these men are special trained by SAS. They have lots of experience. They protected the clerk. Yes, sir, but it doesn't mean that they have to come... You asked for more men, didn't you? Yes, sir. I asked... When people see me in public, they see my bodyguards. You represent me directly. The Rainbow Nation starts here. Reconciliation starts here. Reconciliation, sir. Yes, reconciliation, Jason. Comrade President, not long ago, these guys tried to kill us. Maybe even these 4 guys in my office tried and often succeeded. Yes, I know.
Forgiveness starts here too. Forgiveness liberates the soul. It removes fear. That is why it is such a powerful weapon. Please, Jason. Try. Sorry to disturb you, sir. Nossos irmãos já assistiram esse filme. E hoje eu estava olhando alguma coisa sobre esse filme aí e tinha uma pergunta lá assim: o que você sentiu ao ver Invictus? E eu não sei se algum irmão já viu, o que o irmão sentiu. Eu senti vergonha. Invictus é um filme sobre a vida de Nelson Mandela. E existe uma coleção que foi lançada lá no final dos anos 90, chamada Grandes Líderes do Século XX. E na época eu estudava, hoje com essas coisas, eu comprei a coleção toda. E Nelson Mandela tem um fascículo sobre ele. E Nelson Mandela ele é Zulu, é uma tribo Zulu. Essa tribo não conhece o cristianismo. Quando eu vi ele falando isso no filme, que assim que eu lançava o filme, fiquei doido para ver, quando ele falou aquilo ali, eu falei que foi um balde de água fria. Eu falei, como que um homem que fica 27 anos preso, numa cela 2x2 mais ou menos, se você abrir os braços, você toca nas paredes. Durante o dia você tem a nobre missão de quebrar pedras, ficar o dia inteiro sentado batendo uma retinha na pedra. E à noite ficar naquela cela só com uma cadeira e uma cama para você. E o que você fez? O grande crime dele foi lutar contra o apartheid, que era um regime que separava negros de brancos, que falava que os negros não tinham direito na sociedade e que os brancos tinham todos os direitos. Era um regime que gerava pobreza, formava favelas, fome, injustiças. E ele foi preso justamente depois da morte de Biko, que tem até um filme sobre ele, ou até uma música também sobre ele, que ele foi morto injustamente, espancado pela polícia, justamente aqueles brancos que aparecem ali, por isso que o cara não desejava estar com ele. Esse cara ficou 27 anos preso, né, por lutar contra esse regime. Ele sai da prisão, volta eleito presidente do país. Aquelas pessoas brancas que estavam ali, elas serviam o governo anterior, que era justamente o governo que mandou prender. Aqueles guarda-costas que chegavam são justamente aquelas pessoas que prenderam eles. E ele vira para eles e fala: o passado ficou para trás. Eu falo assim, eu olho para a igreja, às vezes cai um papel de bala no chão e muitos irmãos não voltam mais. Eu olho para uma família que se diz família de Deus e um probleminha que não é 27 anos na cadeia, causa divórcio, causa separação, causa briga, o pai não fala com o filho não fala com o pai. E no entanto, louvamos ao Senhor. Eu fiquei com vergonha quando Nelson Mandela falou. Eu vi a grandeza de uma pessoa que nem é cristão, falando aquilo que os cristãos deveriam praticar. E muito mais falando, ele praticou. Porque se você assistiu o filme todo e depois você estudar a história da África recente, ele uniu um povo. Ele conseguiu unir um povo de uma maneira incrível. Mas a grande arma que ele usou para unir o povo foi o perdão. Ele saiu da cadeia quando ele fala: agora vós brancos que me prenderam por 27 anos, vocês vão saber o que são 27 anos na cadeia. Vocês que bateram nos negros, que colocaram o negro no fundo do ônibus, vocês vão aprender o que é isso agora. Vocês que colocaram nós, da nossa raça, lá nas favelas, agora vocês vão para lá. Vocês vão ficar lá morando naquelas casinhas e nós vamos tomar a casa de vocês, porque agora nós temos o poder. E ele usou tudo isso, ele abriu mão de tudo e falou: nós queremos formar um povo, queremos formar uma nação. E não se forma uma nação com vingança, se forma uma nação com perdão. Trazendo isso para nossas vidas, tá? Voltando à pergunta que eu fiz, não sei se os irmãos já pensaram: a partir de agora, onde passaremos a maior parte de nossas vidas? Acharam a resposta? É simples a resposta. Segundo a língua portuguesa,
Nós temos uma divisão maluca na nossa língua portuguesa. Vou pegar só 3 divisões principais. O nosso tempo verbal é formado por passado, presente e futuro. O básico. O passado passou. Você não vive o passado. Já acabou. O presente é o agora. O futuro é o que está por vir. A partir de agora, nós viveremos a maior parte das nossas vidas no futuro. Se você falar assim, se eu morrer amanhã, a sua vida de agora até amanhã será muito maior do que passou. Porque você não vive mais o passado. Você só tem para viver daqui até amanhã. Qualquer minuto que nós vivemos a partir de agora é maior do que todo o nosso passado. Porque você não consegue viver o passado, você só vive o futuro. Passaremos a maior parte da nossa vida no futuro. Não importa o tamanho desse futuro, ele será maior do que tudo que nós temos aqui para frente. E será que nós temos a nobreza de falar que o passado ficou para trás? Shakespeare tem uma frase que ele diz o seguinte: jogamos o passado no abismo, esquecemos de virar, olhar direitinho se ele está realmente no fundo do abismo. Às vezes ele não está lá no fundo, e às vezes ele sempre volta como fantasma, né? Então, se o futuro é tão grande, por que vivemos no passado? Se o futuro é grandioso, a nossa vida está projetada no futuro, por que esse tal desse passado sempre volta e atrapalha o nosso caminhar? Essa é uma pergunta. E é uma das coisas que sempre volta no meio da família. Passado. Sempre ele volta e ronda a família. Ele ronda o meio da família. E ele ronda, e ele é interessante que ele começa a fazer um ciclo vicioso. Ele ronda tanto a família que às vezes o filho segue o mesmo caminho do pai. A filha segue o mesmo caminho da mãe. Fala, por que a minha filha está seguindo esse caminho que eu passei por ele? Porque o passado está presente, ele não morreu. E se você não matar o passado, você começa a criar novas condições dele reviver no futuro. E às vezes na vida dos nossos filhos, né? Então, eu queria agora passar por uma palavra, Filipenses 3, 13 e 14. E nessa palavra Filipenses 3 e 14, nós vamos ler 3 passagens para a gente poder fecharmos a mensagem dessa noite. Essa passagem é conhecida, Filipenses 3, versículos 13 e 14. Vamos ver na palavra de Deus o que a palavra de Deus fala sobre o passado. Filipenses 3, 13 e 14. Paulo nos ensina assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia tem uma lição clara para nós: deixar o passado e seguir para o alvo. Isso é claro, né? Depois, uma palavra que está no livro e muitas vezes nós não passamos muito por ele, que é Miqueias. Miqueias 7,18. Miqueias, vasculhei minha memória, não lembro de termos visto alguma coisa no livro de Miqueias nos últimos meses. No Velho Testamento, Miqueias 7,18. Paulo nos ensina: eu deixo as coisas que ficaram para trás, o passado ficou para trás, eu prossigo para o alvo. O alvo está à frente de mim, o alvo está adiante, o alvo não está atrás. E Miqueias 7,18, Miqueias, referindo ao nosso Deus, ao nosso técnico, ele diz o seguinte: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da tua herança? Ele faz essa pergunta. E depois ele fala assim: tu que não permaneces irado para sempre, mas tens o prazer em mostrar amor. Esse é o nosso Deus. Uma igreja que serve esse Deus, ela tem que ter prazer em mostrar amor. Uma família que tem Deus,
como seu técnico, ela tem que ter o prazer de mostrar amor. E quem ama, perdoa. Tem que ter esse prazer. Eu não posso servir a um Deus que tem prazer em mostrar amor e eu sigo o contrário do que falou em cima. Permaneço irado para sempre. O que fulano fez não tem perdão. Tudo menos isso. Tenho que voltar, porque se o meu Deus é um Deus que perdoa e que esquece a transgressão e tem prazer em mostrar amor, no mínimo eu tenho que começar a buscar, e como nós cantamos hoje, pedir a Deus um coração igual a dele. E quem é um coração igual ao de Deus? Que perdoa, que esquece a transgressão, tem prazer em mostrar amor. Mais uma palavra, Salmo 130, versículos 3 e 4. Salmo aproximadamente no meio da Bíblia, depende da escritura da Bíblia, mas o livro de Salmo, a maioria escrito por Davi, né? Alguns por Salomão, outros por Asaf, outros por Jedutum, mas a maioria Davi. Esse Salmo 130 é um Salmo de Davi. Salmo 130, 3 e 4. Salmo 130, 3 e 4 diz assim: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Quantos capitães não tem falado assim, eu vou dar uma bronca nesse moleque, vai ver, vou ficar uns 3 meses sem conversar com ele para ele aprender. O que você vai conseguir com isso? Deus, segundo esse salmo, ele mostra perdão, e por isso que ele é temido. Não é isso que está falando? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. O perdão está na mão de Deus. É por isso que nós tememos. O capitão, ele tem que mostrar o perdão. Um grande craque tem que mostrar o perdão. Os demais do elenco têm que mostrar o perdão. E algumas perguntas. Se viveremos no futuro, por que colocamos a barreira do passado para nos impedir de caminhar? Se a minha vida está no futuro, por que eu pego o passado e coloco ele aqui agora? Queremos viver no futuro ou reviver o passado? Vida é sempre aquele vale a pena ver de novo. Vale a pena ver de novo, vale a pena ver de novo, vale a pena ver de novo. Só que o tempo está passando. O tempo está passando e vale a pena ver de novo, vale a pena ver de novo. Sempre vendo a mesma coisa. Vamos caminhar para o futuro ou ficaremos presos no passado? Jesus é o caminho. Amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então por que colocamos a montanha do passado para impedir que caminhemos por esse caminho? Jesus tem para nós o caminho, Ele é o caminho. E nós pegamos o passado e colocamos como uma montanha. Falamos, Senhor, está difícil caminhar com o Senhor, porque tem uma montanha nesse caminho. E qual que é essa montanha? E quando eu tinha 5 anos de idade. E começa aquela história. História sem fim, que não termina. Por que ela não estava no passado? 5 anos, tem quanto tempo isso? E Paulo falou, irmãos, eu esqueço daquilo que passou, prossigo para o alvo. Isso que a palavra de Deus não fala. Uma das coisas que atrapalhou o caminhar do povo de Deus no deserto, o que foi? O Egito. Como o Egito era bom, gente. Aquelas carnes do Egito, que maravilha. Eu sinto até o cheiro do Egito. E o povo não caminhava com Deus, com saudade do tempo de escravidão. Quantas coisas aconteceram na nossa vida, irmãos, que nós temos que perdoar e esquecer. E não ficar sentindo o cheiro do passado. Eu estou querendo caminhar, mas aconteceu um negócio comigo. Nossa, quando foi? Foi hoje? Ou foi de manhã?
Não tem. Uns 50 anos já. Me atrapalha até hoje. Irmão, à frente. O passado ficou para trás. E olha que ele já está muito para trás. Não traga ele para frente. Não podemos ficar assim, caminhando com um cone. Está aqui, jogo na minha frente, reclamo, depois passo por ele, jogo na minha frente e reclamo. Deus tem coisas novas para frente. Coisas novas, coisas maravilhosas. E isso tem atrapalhado a caminhada da família de Deus, da igreja de Deus e do nosso elenco, da nossa família. O nosso passado tem atrapalhado a nossa caminhada. Vai gerando rancor, vai gerando palavras duras, vai gerando aquele lá que o filho fala assim: olha, não estou afim de ir para casa não. É melhor ficar por aqui. Quem sabe se eu chegar em casa bem tarde, está todo mundo dormindo, eu durmo logo, e antes de todo mundo acordar, eu já saio para a rua. Por quê? Rancor, palavras duras, aqueles incentivos. A grama do vizinho sendo melhor, o filho do vizinho faz uma coisa, olha que menino que faz coisas direitinho. O filho do vizinho erra e fala assim: ah, também tadinho, está aprendendo, né? Quando está aprendendo, a gente erra mesmo. Mas o filho da gente erra e fala assim: ah, esse tonto não aprende nada. A esposa do vizinho faz uma coisa, nossa, mulher, né? A nossa faz alguma coisa, ah, você também não sabe fazer nada, não aprende a fazer nada. O vizinho chega com alguma coisa em casa, olha, tá vendo como que a esposa dele trata bem, né? O marido chega com alguma coisa em casa, deve ter plantado alguma. É possível, querendo me agradar. Quer dizer, nós invertemos tudo. Porque é bom jogar pedra em quem está perto, que não temos força para jogar longe. E Deus nos ensina a perdoar. Colocarmos o passado no seu devido lugar, no passado. Vivemos tudo que nós temos pela frente, no nosso futuro. O futuro está na nossa vida. Nós temos que começar a tomar decisões. Qual a decisão nós vamos tomar? Viver o passado ou viver o futuro? O passado ficou por trás. E se uma pessoa que nem conhece o Senhor consegue fazer isso, muito mais deveríamos fazer nós, que conhecemos o Senhor, que, como a palavra diz, que é um Deus perdoador. E para finalizar, né, eu queria dizer que fazer parte de um grande elenco, né, nós os pais, né, as mães como as craques, né, os pais como os capitães desse elenco, os filhos que compõem esse elenco. Mas você não está compondo o elenco simplesmente, você está sendo preparado para ser um capitão de futuro elenco, e você está sendo preparado para ser uma craque de futuro elenco, e preparar outros, assim sucessivamente. Devemos lembrar de uma coisa, uma palavra que o Wilson comentou há umas 3 semanas, que me marcou muito, é que nós devemos lembrar do valor da nossa dívida. Qual é a minha dívida? E pararmos de sobrevalorizar a dívida do outro conosco. A dívida do outro comigo é muito grande, mas a dívida dele comigo, eu sempre valorizo demais. Fez comigo, não tem jeito. Comigo assim, é 880. Mas às vezes a nossa dívida é muito maior. Às vezes a nossa dívida é muito maior. E ela é maior, muito maior, porque Deus teve que mandar Jesus para pagar pelos nossos pecados. Deus falou: eles não me pagam, alguém tem que pagar por eles. Mas no entanto o outro tem uma dívida conosco, nós falamos o quê? Ah, não tem jeito não, cara. Não tem como. Estou falando isso lembrando daquela palavra que o Wilson ele citou, Marcos, mas eu estou citando aqui Lucas. Quando Jesus foi na casa, né, o fariseu, chegou a mulher chorando, né, e o fariseu pensou: se ele soubesse quem está chorando nos pés dele, se ele fosse profeta e soubesse quem está chorando ali, ele falaria: você é pecadora, não fica perto de mim. E Jesus, conhecendo o coração dele, falou: olha, eu sei que ela é, eu sei quem é essa mulher, eu sei que ela é uma pecadora, mas quem muito foi perdoado, muito se ama. Quem pouco é perdoado, pouco se ama. E ela está chorando nos meus pés, porque ela sabe a posição dela, o pecado que ela tem, e ela sabe do perdão que tem para ela.
Quando nós começarmos a viver isso na nossa casa, não de colocarmos um acima do outro, mas como diz a palavra em Filipenses, cada um considere o outro maior do que si mesmo. De falar, tudo bem, a minha esposa tem uma dívida comigo, mas muito maior era a minha dívida com Deus. O meu marido tem uma dívida comigo, mas muito maior era a minha dívida com Deus. O meu filho tem uma dívida comigo, mas muito maior era a dívida minha com Deus. E quando o filho falava para o pai, o meu pai está na dívida comigo, ele está aprontando, a minha mãe está aprontando comigo, não estou aguentando mais, mas muito maior era a dívida que eu tinha com Deus. Deus me perdoou, eu não poderia pagar, então eu vou perdoá-los e nós vamos continuar juntos. Uma das faces do amor é o perdão. E eu creio que Deus tem convidado nós como famílias, cada família na sua casa, no seu lar, e como família de Deus, a praticarmos, a vivermos o perdão, colocando cada coisa no seu devido lugar. Não mexemos com o passado. Está perdoado o que Deus perdoou, está perdoado o que foi acertado, está acertado. Nós temos que construir um futuro. O tempo passa, irmãos. O tempo passa e muito rápido. E Deus quer que nós construamos esse futuro diante dele. Amém? Amém.